Um bom aluno, um bom professor, jamais ele começa a semana sem se preparar para a sua aula no próximo domingo, na próxima lição deste trimestre. E como ele se prepara? A leitura diária é uma base, ela serve de um alicerce que conduz o aluno e o professor a ministrar, a preparar a aula que ele vai falar para os seus alunos. E o aluno se prepara para interagir com o seu professor. Então, a leitura diária desta semana, começando da nossa linda quinta-feira, o Dr. Lucas escreveu em Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39 e 40, e o 16 e 1, dizendo que o Espírito Santo conduz a nossa vida, mesmo em meio às tensões. Veja bem, ser conduzido pelo Espírito Santo constitui um dos mais elevados, quando a gente analisa as coisas, um elevado privilégio e responsabilidade do discípulo de Cristo. Já pensou você ter alguém que te conduza, e este é o Espírito Santo? Observe que nas Escrituras, a direção do Espírito não representa apenas um auxílio circunstancial, não, mas a manifestação da presença ativa de Deus, conduzindo assim o seu povo conforme os propósitos soberanos do reino. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, e aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 18. Quando nós estudamos e deixamos que o Espírito Santo nos conduza, é como se submeter à sua direção. E quando nós submetemos à sua direção, significa trilhar o caminho da obediência, da confiança e da dependência absoluta da vontade divina, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Sob essa perspectiva, meus queridos irmãos, as adversidades deixam de ser interpretadas como evidência da ausência de Deus e passam a ser compreendidas como instrumentos mediante os quais o Senhor realiza sua obra transformadora. O Deus revelado nas Escrituras possui absoluto domínio sobre a história e manifesta seu poder ao utilizar instrumentos humanamente frágeis para cumprir seus desígnios eternos. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Assim, aqueles que aparentam ser improváveis tornam-se vasos úteis nas mãos do Senhor, evidenciando assim que a eficácia do ministério não procede da capacidade humana, mas da graça capacitadora de Deus. Esse princípio harmoniza-se com a declaração que o apóstolo Paulo fez, que quando ele disse, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e não pelo que vemos. É isso? A vida cristã não deve ser orientada pela percepção limitada das circunstâncias, mas pela confiança inabalável no caráter imutável de Deus. Consequentemente, decisões, atitudes e reações precisam ser fundamentadas na certeza de que o Senhor governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O apóstolo Paulo disse isso aos Efésios, quando escreveu a sua carta no capítulo 1, versículo 11, e desta forma transformando momentos de crises em oportunidades para o amadurecimento espiritual e para o avanço da sua obra redentora. Essa realidade encontra-se uma ilustração significativa quando o Dr. Lucas escreveu no capítulo 15, versículo 36 ao 41 de Atos. A divergência entre Paulo e Barnabé acerca da participação de João Marcos poderia ser interpretada, ainda hoje sob uma perspectiva meramente humana, assim como uma ruptura prejudicial ao empreendimento missionário. Entretanto, uma leitura exegética do texto evidencia que Deus, em sua providência soberana, utilizou aquele episódio para ampliar o alcance da evangelização.
A equipe missionária não foi extinta, ao contrário, foi o quê? Multiplicada. Barnabé seguiu, acompanhado de Marcos, enquanto Paulo prosseguiu sua missão ao lado de Silas, resultando na expansão do evangelho entre diferentes regiões do mundo gentílico. Além disso, essa reorganização missionária tornou-se providencial para o momento de novos líderes. Portanto, a continuidade da segunda viagem missionária. Paulo chegou a Listra e encontrou ali Timóteo. Dr. Lucas registra no capítulo 16, versículo 1 a 3, de Atos dos Apóstolos. Jovem discípulo que posteriormente seria preparado como cooperador apostólico, pastor da igreja em Éfeso e destinatário das epístolas pastorais. Tal desenvolvimento demonstra que aquilo que inicialmente parecia representar uma perda revelou-se parte do plano soberano de Deus para fortalecer a igreja e preservar a sã doutrina por meio das escrituras inspiradas, sagradas por Deus. Sob essa ótica, percebe-se que Deus continua sendo o Senhor dos recomeços. Sua providência transcende a compreensão humana, convertendo aparentes fracassos em instrumentos de cumprimento de Deus, dos seus propósitos eternos. Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. O Espírito Santo, meus queridos, conduz a igreja não apenas em tempo de tranquilidade, não, mas também nas experiências e sofrimentos, transição, incerteza, utilizando cada circunstância para promover o crescimento espiritual, amadurecimento da fé e expansão do reino de Deus. Portanto, o chamado bíblico consiste em confiar plenamente na direção do Espírito Santo, reconhecendo que nenhuma experiência vivida pelo novo recomeço, pelo povo de Deus, escapa ao seu controle soberano. A fidelidade divina assegura que até mesmo as situações mais difíceis são incorporadas ao seu plano redentor, transformando provações em oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, renovação da esperança e manifestação da sua graça, para que toda a glória seja atribuída exclusivamente ao Senhor. Assim, a caminhada cristã consiste em um constante avanço na fé. Como? Sustentado pela verdade imutável das Escrituras e orientado pelo propósito supremo de glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Portanto, meus queridos irmãos, vivamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo e seremos vitoriosos em tudo. Comente, compartilhe, dê o seu ok, ganhe mais um inscrito para que esta palavra chegue a outros e fortaleça a sua fé. Um abraço, lembre-se, sala do banquete, focado na EBD.